Deixa o like no vídeo aí. Dá like. Miau. Olá, aqui é o Chris, estamos de volta aí com mais um vídeo, né? Estou aqui com minha skin de Fred Krueger, roupa de ficar em casa. Olha só, eu escrevi um artigo científico na matéria da Faculdade de Jogos Digitais, matéria de metodologia científica. Então essa matéria, ela é uma matéria que tem várias faculdades, né? Inclusive eu fiz análise ontem, acho que foi da Facisa, e ela tem a matéria de metodologia científica, que é uma matéria de você, basicamente, escrever um artigo científico, certo? Seguindo todas as regras da ABNT. E eu escrevi esse artigo, o semestre, né? Um período de quase 6 meses, acho que 4 meses mais ou menos, realmente, que a gente fica fazendo a matéria. Foi muitas e muitas revisões desse artigo sobre o tema Ray Tracing em tempo real para jogos, o famoso RTX-on, né? Então, eu quero falar um pouquinho desse artigo que eu escrevi, como é que foi o processo, como é que foi a matéria e até mesmo mostrar o artigo aqui para vocês. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês lerem esse artigo com mais calma, porque ele é um artigo que de início eu queria fazer só para passar na matéria, porque eu não entro na faculdade de jogos para escrever artigo. Só que como o tema é muito interessante e ele estava bem emergente, porque era bem na época do lançamento das placas de vídeo da NVIDIA, as RTX, então o assunto estava muito em alta, né? Então eu vou aproveitar já esse lançamento e vou explicar, porque o Ray Tracing ele é uma tecnologia que existe há muito tempo. Ele não é de hoje. Acontece que hoje a gente consegue usar parte dessa tecnologia para algumas coisas nos jogos, entendeu? Então, é uma coisa que está possibilitando. Já existem artigos científicos antigos, experimentos com Ray Tracing em jogos, mas é uma coisa muito pequena, é uma coisa assim que eles pegaram um computador da época que hoje é fraco, mas assim, não era viável para colocar num jogo comercial para uma pessoa comprar uma 1080, abrir o jogo e tá funcionando, assim, não era fácil, assim, né? Existia toda uma configuração e não rodava 60 FPS, essas coisas. E hoje o Ray Tracing com uma 2080, essas coisas, ele roda, né? Então, olha só, Ray Tracing em tempo real para jogos. Esse artigo eu tive que pesquisar bastante, outros artigos, usando uma plataforma do Google. Eu não lembro direito como é que é o nome dessa plataforma do próprio Google, mas você consegue buscar artigos científicos sobre um determinado tema pelo Google, e o Google tem vários artigos científicos lá, se eu não me engano, a maioria deles são até mesmo em português, né? E tem bastante em inglês, que é o que mais tem. O que é legal de um artigo científico? Ele é uma informação com credibilidade, detalhada sobre alguma coisa, né? Então, quando você está lendo um artigo científico, aquela informação ela foi testada, validada de diversas formas e é uma informação de confiança. Não é tipo um vídeo no YouTube que você vai ver o cara fazendo e beleza, ele fez, mas putz, será que ele fez do melhor jeito? Será que ele testou outras maneiras? Será que ele comparou? Né? Ou não é um tutorial num site aleatório, sei lá, da UOL, ensinando, sei lá, uma coisa que não tem nada a ver, mas tem lá. Entendeu? Então, é bacana ler artigos científicos sobre tudo, né? Sobre tudo. Então, na matéria, eu posso dizer assim que foi bem chato de fazer, porque teve eu refiz muitas vezes a mesma coisa. Então, eu fiz o artigo, eu escrevi, o professor olhou, não tá bom, faz de novo, não tá bom, mexe isso aqui. Aí, tipo assim, de início foram várias correções de conteúdo. Falta detalhar mais a introdução, falta detalhar mais a justificativa, as metodologias, bota algumas fotos, essa foto não tá boa, não tá representando o que você falou ali e tal. Foram feedbacks legais. Depois, no final, foi uma coisa mais assim, metódica, né? Tipo, foram muitas correções de normas de ABNT, que é um saco, mas depois você entende que a ABNT ela é necessária. Porque se não tivesse um padrão de como escrever e você estruturar um documento, né?
ninguém ia conseguir entender nada. Hoje, você sabendo da BNT, você nem precisa saber da BNT. Você lê alguns artigos que estão na formatação oficial e você já começa a perceber um padrão de como eles são classificados e isso te ajuda a entender melhor o conteúdo. Isso é bom e você acaba entendendo que isso é um mal necessário. Mostrando um pouco do meu artigo, né, tem aqui eu fiz um resumo, né, tem algumas palavras-chave e tal, né, tem a introdução, isso aqui está tudo formatado no formato certinho de artigo. Aqui tem a justificativa do porquê do artigo, né? Então tem alguns objetivos, a metodologia, a apresentação do tema, daí tem as fotinhas, tudo certinho. Tem aqui, ó, você pode clicar aqui e ver detalhes sobre o que eu citei, né? E voltar lá para cima também, clicando aqui de volta. Ó, tem um detalhamento. Então eu explico tudo o que é a tecnologia do Ray Tracing, como ela era usada, como ela é usada, os testes, os resultados. Então tem tudo detalhado. Eu explico como que as imagens são desenhadas na tela usando a tecnologia atual, né? E antes do Ray Tracing, os artefatos que podem surgir, né? As coisas visuais, como que o Ray Tracing funciona de fato, né? É interessante que quando você lê esse artigo você vai falar assim, caraca, os jogos eles me enganam, né? Porque o jeito que os jogos desenham as coisas na tela hoje não é como a vida real funciona. E o Ray Tracing, ele imita o jeito que a luz funciona, em resumo, né? Ele, na verdade, não imita, ele é como a luz funciona, né? A luz, ela quica nas coisas, por isso que quando você liga uma lanterna, uma luz, e aponta para uma parede, se essa parede for clara, ela vai refletir a luz, porque é assim que a luz funciona. É assim que a luz ilumina um ambiente. Aí eu falo sobre sombras também, né? Sombras usando o Ray Tracing, que pode ser gerado um efeito legal e comparando com o jeito de mapa de sombra, que é a tecnologia usada hoje. Os artefatos que o Ray Tracing pode trazer, que como são vários pontos de luz, ele fica com esses grãos de sombra, só que daí você aplica um filtro. A própria NVIDIA tem uma tecnologia assim, e daí você tira o ruído e é melhor do que uma sombra calculada usando o mapa de sombra. Daí tem algumas demonstrações. O próprio Battlefield na época era um dos primeiros jogos a receber Ray Tracing bem integrado. Battlefield 5, né, na época do lançamento dele, que tem um pouquinho até do preço, que deve estar bem mais caro hoje, e algumas referências. Que foi em 2018 que eu fiz esse artigo. E é isso, esse é o meu artigo científico de Ray Tracing em tempo real para jogos, uma leitura bem bacana sobre o caso, né, sobre o tema. Eu me orgulho muito desse artigo. Meu professor ele falou que eu precisava detalhar ele muito mais para publicar em algum lugar, de alguma forma, de talvez ganhar um dinheiro, alguma coisa. Eu confesso que eu não sei muito como funcionam essas coisas e como ele não está muito... Ele está bem acadêmico, né? Ele é de fato um trabalho de faculdade. Eu não sei se... Não sou muito ligado nessa área, né? Vender artigos. Então ele está de grátis aqui. Pra galerinha ver, o link está na descrição. E não esqueça, acesse criejogos.com para mais jogos meus que eu fiz. Eu estou sempre atualizando meu site, tem as minhas redes sociais e tem os códigos do canal. Você pode ir lá e clicar em conectar. Você já entra lá conversar com a gente fica a noite inteira quase assim, tipo, conversando, jogando conversa fora. É mais para o entretenimento mesmo, o Discord lá, né? Não fique com medo de entrar lá achando que é um Discord só para quem faz jogos. Não, é um Discord para quem está em casa, assim, né, numa quarentena, né? Não sei. Mas é isso, não esqueça, né? Sempre deixar um comentário sugerindo algum outro vídeo. Estou fazendo vídeo todos os dias aí. Inscreva-se no canal. Você já está inscrito, já. Obrigado, gente. Obrigado pelo apoio. Eu estou bem feliz de voltar a essa frequência de vídeos, análise. Eu estou fazendo um podcast também. Eu estou pensando em colocar os vídeos do podcast aqui no canal. Acho que vai ficar bem interessante. O nome do podcast é A Existência Precede Teu Cu.
esse é o meu podcast notável, que é um podcast de zoeira, pessoal. Né? Você pode procurar, ele está em todas as plataformas de podcast disponíveis, Spotify, Apple Music, Castbox, né? Tá em tudo. E o link também tá na descrição, tá no meu site crisjogos.com. É isso aí, valeu, falou!